Bom dia, meus amados, povo de Deus, povo de fé, que a graça de nosso Senhor Jesus e a paz esteja com todos vocês. Meus amados, em resposta à pergunta de muitos irmãos que gostam de estudar a Bíblia, quer saber as coisas, talvez do futuro, eu vou estar respondendo com a Bíblia aqui algumas perguntas a respeito da igreja, e do fim. No capítulo 21 de Apocalipse, eu vou ler só o verso 9 e 10, porque todo mundo já conhece que é falando sobre novos céus e nova terra. No capítulo 21, versículo 9, querido, não existe 29. Está escrito assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 flagelos. Em alguma Bíblia está últimas pragas. E falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Presta atenção nesse versículo. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que ele vai mostrar? A noiva, não é? É a esposa do Cordeiro. O Cordeiro é quem? Nós sabemos que é Cristo, né? O verso 10. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, na sua Bíblia pode estar um monte, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quem é a Jerusalém? A santa Jerusalém, que descia do céu. Quem é? Quem? Você sabe que é a igreja. Por que você sabe que é a igreja? O próprio capítulo que fala da Nova Jerusalém é o mesmo capítulo que está falando, Está falando que é a Nova Jerusalém, a igreja, que descia do céu. É uma coisa que você já está nela, Então, se nós olhar a descrição da Nova Jerusalém, a descrição vai falar que é uma cidade de tantos metros, tantos quilômetros de comprimento, tantos de largura, tantos de alturas, feito um cubo. Ela tem ali um desenho geográfico ali, Mas se você olhar as 12 portas da Nova Jerusalém, tem o nome das 12 tribos de Israel. E os 12 fundamentos, que são os 12 alicerces, é o nome dos 12 apóstolos. Quem tem os 12 apóstolos no alicerce é a igreja, É a igreja. Nós temos que olhar agora para confirmar com você a Nova Jerusalém. Nós vamos dar uma lida aqui mais num outro versículo. Nós vamos aqui no livro de Hebreus. No livro de Hebreus eu vou ler para você, porque é a Bíblia que está escrito assim, Aí muita gente, não sei o que, não. Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso escudo, o nosso forte, é a palavra de Deus, Eu vou ler com você aqui aos Hebreus, capítulo 3, Aí, senhora, mas por que descia do céu? Quem desceu do céu com a igreja é o próprio Cordeiro, Ele que juntou um por um, formou primeiro 12 apóstolos, e assim passou por perseguições, passou pela morte. Outras coisas eu vou falar com os irmãos de outra forma, Capítulo 3 de Hebreu, versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que havia de ser anunciado. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Moisés nunca teve um templo, Tabernáculo, anda para aqui e para ali.
mas era fiel. Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Olha, casa de Deus somos nós. Deus não habita em templo. Aí eu vou te lembrar de 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. Então a Nova Jerusalém é o crente de Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus. A Nova Jerusalém, casa de Deus somos nós, morada de Deus somos nós, né? Pastor, o trono de Deus está no céu, aí nós fazemos outra coisa dessa linguagem, botamos um lugar geográfico à parte lá em cima com a nossa mente. Mas o céu é apenas um estado, e Deus, ele disse que não habitaria mais em templo feito por mão de homem no homem. E o efeito dos templos que temos? Ponto de nossas reuniões, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é tudo na terra. Sem a igreja também não vai ter salvação, é meio difícil, porque quem está fora do corpo está fora da cabeça da igreja. Todo mundo sabe que a igreja é o corpo, que Cristo é o cabeça, que nós somos membros uns dos outros. Então a igreja de Cristo é a Nova Jerusalém, porque o sistema antigo, aquele sistema antigo, o fim foi daquele sistema antigo, né? Aí aqui diz, somos nós que guardamos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. O escritor aos Hebreus está falando isso. Vou continuar mais um versículo aqui para você, em Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23 também tem algo muito importante para nós, né? Diz assim, a igreja dos primogênitos, aqui na minha Bíblia, na sua vai dizer assembleia, ou outra coisa assim. A igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoado, né? A Jesus o mediador da nova aliança, e o sangue de aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então Cristo é o mediador, é o Cristo que desce do céu. Nós sabemos que ele desceu do céu, e é ele que começa a igreja com 12 homens. Claro, os 12 homens eram judeus. Então toda a base da igreja era judeu, foi feito ali de homens judeus, né? O apóstolo que prega para nós a palavra, que traz para nós a palavra, ao gentio, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também escreve algo em Coríntios 24, referente àqueles dias, né? Coríntios 15, 24, quer dizer. Eu vou entrar aqui, Coríntios 15, a partir do verso 24, para nós entender, né? O que é, muitas vezes, o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo e onde estamos, né? Coríntios 15, a partir do verso 24, diz assim, então virá o fim. Aqui o Paulo fala que virá o fim, né? Naqueles dias lá dele ele fala, ele está certo, muito certo. Quando ele entregar o reino a Deus, ao Pai, ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser aniquilado é a morte, a ser destruída é a morte. Então, a morte física, nós todos sabemos que estamos condenados a passar a morte física, todos os santos passaram, né, até o próprio Cristo. Mas a morte aqui falada é a morte eterna, né? O Apocalipse 20, verso 5, diz que os que têm parte na primeira ressurreição não têm poder sobre a segunda morte. O que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é o Evangelho na vida do homem. Chegou o Evangelho na sua vida, chegou o Espírito de vida eterna. Por isso que Mateus declara, 10:7, Jesus declara que era para os apóstolos informar que o reino de Deus tinha chegado e expulsar os demônios, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos, tá?
Então nós temos que estar olhando o que está dizendo a Bíblia. Agora, a respeito do fim, quando a Bíblia fala do fim, ela não está falando do fim do cosmos, do fim do planeta, ela está falando do fim dos aions. Por exemplo, já houve um fim de mundo nos tempos de Noé. Todos nós temos na história que houve um dilúvio e matou toda a humanidade na Terra, sobrando só Noé e sua família, né? Já teve um fim também no Egito, quando o Mar Vermelho ali engoliu o reino do Egito. Depois eles começaram de novo. Tivemos um fim também registrado em Sodoma e Gomorra, né? Também. Tivemos o fim de vários impérios. Vários impérios não existem. Por exemplo, a Babilônia. O Império Babilônico existiu do século XVIII até o século VI a.C. Então, aí é essa questão, como nós desse tempo fica preocupado com o fim. Não, há um fim do aion, há um fim nosso, há um fim de geração, mas a Terra continua, né? Ao Eclesiastes capítulo 1, verso 4, diz, uma geração vai e outra vem, mas a Terra permanece para sempre. Novo céu e nova terra são novos povos, né? São novo povo, novo sistema. Todo aquele que está em Cristo está na Nova Jerusalém, né? Ah, mas a igreja fulana acabou. Não, a denominação. A igreja de Cristo é eterna, ela tem vida eterna. Ele soprou nela a vida eterna. Então, essa resposta que eu te dou com a própria Bíblia. Quem é a Nova Jerusalém? A resposta está em Apocalipse, capítulo 21, verso 9 e 10. Tá? A simbologia da cidade, a qualidade, é a qualidade que o anjo que mostrou estava dando aos cristãos, ao povo de Deus, à Igreja Santa, que desceu sim do céu, porque ela nasce de Cristo, ela nasce da pedra fundamental que é Cristo, e ela tem 12 apóstolos como fundamento. Isso é a resposta para o povo de Deus que quer saber onde está nos textos bíblicos. Deus abençoe vocês, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Se esse vídeo servir para os seus estudos, incrementar os seus conhecimentos, inscreva neste canal, acompanhe o pastor Geraldo Xisto. Esse canal tem oração, esse canal tem estudos bíblicos, esse canal tem palavra, esse canal, a gente ama vocês. Vocês é a joia preciosa, mais do que joia preciosa. Para Jesus Cristo, para o Filho de Deus, aquele que abriu os braços para te receber na cruz. Ele quer transformar sua vida, sua família, sua casa. Quer ser transformado, quer ter uma vida abençoada de verdade, quer entrar na Nova Jerusalém pelas portas, né? A Bíblia diz que as portas dela não ficam abertas o dia inteiro para receber as nações e nela não há noite, então abre contínuo. Então, continuamente as portas da Nova Jerusalém estão abertas para te receber, que é a Igreja de Cristo na Terra, tá? Deus os abençoe em nome de Jesus. Depois responderei outra pergunta, porque dessas devem surgir outras. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.